Ele escolhe as pessoas, Ele capacita as pessoas. E eu louvo ao Senhor pela vida da pastora Edith. Agradecendo a ela, eu também estou agradecendo os obreiros que aqui auxiliam na obra. Que Deus abençoe e faça prosperar a obra das mãos de vocês. Vocês estão de parabéns. Essa é uma das congregações assim que a gente vem e vê que todas as vezes que a gente vem, a gente vê o cuidado de Deus e o zelo. Mas poltrona dessa daqui, irmão, quando eu vim aqui da última vez não tinha não. Aqui se o cara não for um convertido, ele dorme. Ar-condicionado, portátil aqui, lá. Isso é a mão de Deus, irmão. É por isso que você, quando vê isso aqui, cada vez que você vê, você tem que ser mais fiel ainda. Porque isso aqui você está vendo o resultado da sua fidelidade. E é por isso que a gente vê a obra do Senhor cada vez mais bonita, mais bem feita. E a gente se alegra com isso, tá bom? Eu deixei a minha família na sede. Nós temos culto também lá. Minha esposa, vocês sabem, né? É regente daquelas irmãs lá. E ela está lá com as irmãs, com as minhas filhas. E eu vim juntamente com o Espírito Santo para adorarmos ao Senhor juntos aqui. Deus esteja abençoando cada um de vocês. Muito feliz de estar vendo vocês aqui. Os rostinhos são pessoas maravilhosas. E também vi a diaconisa Elisete, que veio louvar ao Senhor aqui. Ela está ali na Shekinah, mas a cara dela é de Ebenezer. Eu não sei, ela não tem cara de Shekinah, ela tem cara de Ebenezer. Ela está indo lá só dar um passeiozinho, mas já ela volta, né? Então, muito feliz de poder estar aqui, poder cultuar juntamente com ela. Veio louvar ao Senhor. Deus esteja abençoando a vida dela, o ministério dela e também a família. 1 Reis 17, 13. Eu vou ler apenas o verso 13, para nós meditarmos um pouco aqui na palavra do Senhor. Diz assim o verso 13. Depois da leitura, se você desejar ficar com a Bíblia aberta, você pode ficar, porque crente inteligente, ele confere que o pregador prega. E como eu só prego Bíblia, você pode continuar com a Bíblia aberta. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faça disso primeiro para mim um bolo pequeno. Qual o tamanho do bolo? Traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: faça primeiro para Deus. Agora podeis assentar. Deus abençoe a todos. Queridos, eu estava lendo hoje a história do profeta Elias para ministrar ao coração dos irmãos. E nós vemos que depois que houve um casamento entre Acabe e Jezabel, o culto que era somente para o único Deus mudou, porque foi instituído no meio do povo agora 2 cultos. As pessoas cultuavam a Deus à noite e durante o dia a Baal. E se tem uma coisa que Deus nunca vai dividir, é a glória dele com ninguém. O nosso culto precisa ser totalmente para Deus. A gente não adora homens, não adora anjos, a gente só adora a Deus. Nosso culto tem que ser para Ele. E foi instituído no meio do povo de Deus exatamente um culto pagão, porque Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal era uma entidade, e ela também foi consagrada a Baal. Então, quando entra esse culto, o texto vai dizer que o povo cocheou entre 2 pensamentos. O que é cochear entre 2 pensamentos? São pessoas que não são firmes em suas decisões. São pessoas que não têm um posicionamento correto. Eles são dúbio. Eles têm dupla personalidade. Eles não sabem se são crentes ou desviados. Eles estão aonde, pastor? Em cima do muro. E servir a Deus é tomar decisões. Não dá para a gente oscilar ou ficar em cima do muro quando se trata de adorar a Deus. É nesse tempo onde um culto pagão entrou, onde as pessoas cocheiam entre 2 pensamentos, que Deus vai levantar um profeta chamado Elias. Qual é o nome dele? O nome Elias significa Jeová é Deus.
É nesse tempo que Deus vai levantar um profeta de uma cidade chamada Tisbe, porque o texto vai dizer que ele era tisbita de Gileade. Se você for procurar no mapa de Israel, você não vai encontrar a cidade Tisbe, porque era um povoadozinho pequeno, era uma lavoura. Olha da onde Deus vai tirar um profeta. Porque quando Deus quer usar alguém, você não precisa nascer em uma família que tem nome na cidade. Quando Deus quer usar alguém, você não precisa nascer no meio de uma família que tem um nome honrado na cidade. Quando Deus quer usar alguém, Deus tira detrás das malhadas. Quando Deus quer levantar alguém, você não precisa ser de uma família de nome real e ter nobreza. Quando Deus quer levantar alguém, Ele vai lá no lagar e acha o camarada escondido lá do outro lado. Porque quando é para mim fazer, quando é para você fazer, não importa o cenário em que você esteja inserido, Deus te acha onde você estiver. Você sabe por que você está aqui? Não é porque você pendurou uma melancia e diz: quero ser usado. Claro que não. A maioria de nós estamos aqui porque Deus vai em lugares improváveis. Geralmente Ele vai em lugar que muitos não querem ir, e Ele acha pérolas preciosas, que talvez alguém olhe e diz: pode vir alguma coisa boa daí? Mas o que Deus não é capaz de fazer quando Ele quer levantar alguém para usar na terra? Ele levanta um profeta de uma cidade chamada Tisbe. Ele é tisbita de Gileade. Esse profeta, eu digo que no Antigo Testamento, para mim é o profeta mais ousado. Por que ele é o profeta mais ousado considerado no Antigo Testamento? Por dois motivos. O primeiro, todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam: assim diz o Senhor. Mas o profeta Elias é o único que diz: segundo a minha palavra. Sabe por que Elias diz segundo a minha palavra? Ele nem coloca Deus, porque ele sabe que o que ele liga aqui na terra, sabe quando é que a gente é conhecido no céu? É que quando a gente fala aqui na terra, o céu responde. Eu estou sentindo Deus aqui. Queridos, como é que a gente é conhecido? Nós pregamos hoje, quando eu falo prego para uma geração, eu falo aonde tem o povo de Deus. Uma geração, e muitos desta geração estão esperando coisas que não foi Deus que falou. Você acredita nisso? Porque muitos disseram: Deus está falando, vou fazer, vou abrir. Ezequiel 13: ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Mas esse profeta aqui, para mim, do Antigo Testamento, é o profeta mais ousado, porque ele diz segundo a minha palavra. E o que ele está liberando aqui, o céu está dizendo assim: pode falar que eu aprovo. Porque o céu conhece o servo que está aqui na terra. Meu Deus do céu. Será que o que eu falo, o que você fala, tem aprovação do céu? Alguém entende, irmão? Será que o que a gente fala aqui tem respaldo do céu? Esse camarada aqui não é qualquer pessoa. Esse profeta aqui não é qualquer profeta. É alguém que Deus está levantando para um tempo, para confrontar Jezabel, Acabe e os profetas de Baal.
Você acredita que depois que ele libera esta profecia, segundo a minha palavra, não vai chover? Deus cerrou o céu. Olha isso aqui, 3 anos e meio, nem chuva e nem orvalho. Quem sabe o que é orvalho? Levanta a mão aí. Orvalho no nosso dia hoje é sereno. Mesmo que não chova, se você acordar de madrugada, de manhãzinha, for no mato, você vai perceber que o mato está molhado. Aquilo não é chuva, é orvalho. Só que a profecia do profeta diz: nem chuva nem orvalho, a terra vai ficar seca. E se não tem orvalho e não tem chuva, não tem produtividade, não tem plantação e não tem colheita. Alguém entende a profundidade desta profecia liberada? Ai, irmão, que Deus traga um profeta que profetiza: o céu vai se abrir, a porta vai abrir, o milagre vai chegar, Deus vai fazer. Mas Deus também levanta profeta dizendo: o céu fecha. Alguém entende isso? Deus sabe como trazer o povo para Ele de novo. E nem que se for para fechar o céu. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Não precisa você se preocupar. Saiu, distanciou, está longe, está fraco. Não se preocupe não. Quando o céu ficar de bronze, eu estou sentindo a presença dele aqui. Sabe por que existem portas que Deus fecha? Porque você só presta crente com ela fechada. Se Deus abrir um pouquinho, acabou. Não tem consagração, não tem oração, não tem escola dominical, não tem evangelismo, não tem nada. Mas se o céu ficar de bronze, ó, conta comigo, eu estou na consagração, estou na oração. Deus sabe como trazer a gente para o altar de novo. Está entendendo o que Deus está falando aí, irmão? Que Ele liberou aqui, o céu respaldou. 3 anos e meio sem água, sem plantar e sem colher. Eu quero que você imagine uma cidade. Por que eu estou falando que a profundidade dessa profecia é algo que você tem que pensar? Por quê? Porque Acabe e Jezabel, eles pagavam, eles faziam o quê? Pagavam a profetas para eles profetizarem chuva, para eles profetizarem boa colheita. Só que eles profetizavam e não acontecia nada. Agora imagine um camarada vir de uma terra de ninguém falar e acontecer. Isso deu para Elias popularidade. Isso deu para Elias fama. Isso deu para Elias, vou atualizar, foto no cartaz. Profeta do momento é Elias. Profeta do momento é Elias, lá o tisbita. Chama o tisbita, porque quando ele prega, Deus usa. Aí quando Elias pensou: agora meu ministério, agora está acontecendo, agora as promessas vão se cumprir, agora minha foto no cartaz, agora não tem lugar que não me chame para pregar, para cantar. Aí Deus diz: Elias, se esconde. Elias, mas agora, Senhor, agora que eu estou sentindo o gostinho das promessas cumpridas, se esconde. Parece que vejo Deus falando: Elias, lembra de João Batista? Enquanto está no deserto, a multidão vai ouvir, mas foi profetizar na cidade e perdeu a cabeça. É melhor estar escondido, mas sendo usado. Meu Deus, se eu fosse você, eu levantava as mãos para adorar o nome do Senhor.
Eu estou pregando para alguém. Quem sabe você está dizendo: ninguém me vê, ninguém está me vendo. Parece que eu estou no oculto, parece que ninguém me vê, parece que ninguém me nota. Não se preocupa não, você está no esconderijo do Altíssimo. Deus está tirando você do cenário para te proteger. Porque é importante às vezes o profeta se esconder, para ele não achar que o que está acontecendo no culto é por causa dele. Aí às vezes Deus diz assim: ô profeta, se esconde lá no Ribeiro. Mas agora que só dá minha foto no cartaz, se esconde, se quiser continuar vivo. Alguém entende o que Deus está falando? Agora vamos lá. E eu vou me esconder aonde, Senhor? Olha, Deus, se esconde no ribeiro de Querite. Diga comigo: ribeiro de Querite. Olha o que Deus está fazendo, falando para o profeta. A hora que o profeta está em evidência, é o nome dele que está aí. Deus disse: esconde lá no ribeiro de Querite. Sabe o que significa a palavra Querite? Cortar para colocar do tamanho exato. Deus está dizendo assim: ó, vai lá para Querite, porque eu vou te colocar na medida. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A palavra Querite significa cortar para colocar do tamanho exato. Olha para onde Deus está mandando o profeta ir se esconder. Deus está falando: vai que eu vou te cortar. E geralmente Deus corta da gente coisa que a gente gosta. Coisa que a gente não quer que saia de nós. Deus diz: pois é, se quiser continuar sendo profeta, eu vou ter que cortar alguma coisa. Quer ser profeta, mas não quer cortar essa amizade que não é de Deus, né? Quer ser vaso, mas não quer cortar essas alianças que Deus não está junto, né? Quer ser usado, quer ser usada por Deus, mas não quer cortar isso aí que Deus falou não é de Deus. Mas tem gente que gosta de andar com quem não presta, gosta de falar o que não presta, gosta de ir na casa de quem não presta. Mas para ser usado por Deus vai ter que ir para Querite. Deus vai ter que cortar coisa que você gosta. Mas eu gosto muito dela. Pois é, mas se quiser continuar sendo profeta, vou ter que cortar. Você sabia que Deus poda a árvore? Para quê, pastor? Para que ela dê mais fruto. Então Deus está levando alguém para Querite, porque quanto mais você passa pelos processos que Ele te leva, mais usado você será. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui que Deus levou para Querite. E alguém questionando com Deus: Deus, eu pensava que eu estava vivendo o meu melhor momento. Logo agora que eu estava me sentindo em evidência. Logo agora que eu disse: agora vai, agora é meu ministério, agora Deus levanta, agora Deus abriu, agora é meu nome para lá e para cá. Logo agora, Senhor, vai para Querite, meu filho. Deus falou para se esconder lá. Aí Deus fala assim, ó: se esconde lá, porque eu já ordenei. Esse Deus é demais. Vai para Querite. Olha Deus dizendo: porque eu já ordenei os corvos que ali te sustente. Ou seja, se quiser ver o meu cuidado, tem que ir para o endereço que eu disse. E tem gente querendo sair do endereço. E Deus não fala para quem está em casa, porque Deus não é fofoqueiro. Deus está falando para quem veio. Quer ver o cuidado de Deus? Esteja onde Ele deu o endereço. O endereço é onde, pastor? Querite. Se for para outro lugar, pode olhar para o céu, pode olhar, não vai ver nenhuma ave voando com providência. Mas se tiver no endereço, olha para o céu, daqui a pouco você vai ver. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. Já viu quem obedece, quem é submisso às coisas de Deus, ficar sem o cuidado dele?
Deus está dando a senha para alguém aqui. Quer continuar sendo cuidado por Deus? Permaneça no endereço que Ele deu. O endereço é Ribeiro de Querite. Se você for ler no original, o ribeiro está de frente ao Jordão. Jordão é o rio largo, águas correntes. Ribeiro é um riacho, é um fileiro fininho onde corre água limpa. Jordão é grande, diga grande. Diga ribeiro é pequeno. Ele está diante do grande, mas Deus disse: vai beber do pequeno. Alguém entende o que Deus está falando? Ele está de frente para o grande, olha lá, gente mergulhando no Jordão. E Deus disse: você é ribeiro, é fininho, mas a água é limpa. Eu só vou continuar quando você abrir a boca para dar glória. É fininho, mas a água traz saúde para a alma. É fininho, é um ribeirinho, mas a água que você bebe não destrói você por dentro, alimenta você. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está de frente para o grande, mas é época de viver o pequeno. Alguém entende? Você está de frente àquela porta, você diz: meu Deus, que porta grande! E você naquela portinha, e Deus está falando: vai bebendo do ribeiro. Fica no endereço. Por quê? Porque aqui você vai ver o meu cuidado. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus diz assim: ó, você vai beber do ribeiro, e o pão e a carne eu vou mandar. Por que é que Deus não está usando uma pomba que representa o Espírito Santo? Deus está usando um corvo. Corvo é parente do urubu. O que o corvo come? Carniça, podridão. Só que Deus disse assim: eu já dei ordem para os corvos que te sustente. E o texto vai dizer que de manhã e à tarde trazia fresquinho no bico, carne boa. Eu te pergunto, que geladeira conservava aquela carne? Se ele é uma ave que come coisas podres, imagine nas narinas dele carne boa. Só que ele está carregando trem bom, pão e carne no nariz, mas ele está dizendo: não é meu. É para alimentar quem está prestando obediência lá no ribeiro. Você acredita que Deus vai usar os improváveis para levar lá? Você não está pegando que Deus vai usar quem Ele quer, mas a providência vai bater na tua porta, e você vai dizer: mas quem te enviou aqui? Da onde é que veio? Não questione, não pergunte da onde veio, só abra a porta e receba o milagre. Por quê? Porque você está no endereço certo. E tem uma coisa que Deus não erra: é a tua rua, teu CEP, teu nome, teu endereço. Ele sabe aonde você mora, vai chegar na tua casa. O que é teu vai chegar na tua casa. Ele não erra o teu endereço. É muito bom prestar obediência a Deus. Só que o ribeiro secou. Pastor, por que é que o ribeiro secou? Porque chegou a hora do profeta viver o que ele mesmo pregou. Aí tem gente que canta e não quer viver o que canta. Tem gente que prega e não quer viver o que prega. Vai ter dia que você vai largar o microfone e já vai viver o que tu cantou. Você mal vai terminar a bênção apostólica, você já vai viver o que você pregou. Diga: o ribeiro secou. Por que secou, pastor? Porque ele profetizou que não ia ter chuva. Chegou a hora do profeta viver o que ele pregou. Quer dizer que tu quer pregar, mas não quer viver o que tu prega. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Quando o ribeiro
ribeiro seca, Deus falou: levanta-te, vai para Sarepta, que é o texto aqui, que é de Sidom. Aí Deus vai dizer a mesma coisa, porque eu já dei ordem. E tem gente com medo de ir, tem gente com medo de fazer. Deus disse: pode ir, que eu já dei ordem. Mas você só pode ir debaixo da ordem. Por quê? Porque só tem autoridade quem é autorizado. Quem te enviou para cá? Ninguém. Então tá sem cobertura. Alguém sabe o que Deus está falando aqui? Deus, levanta, porque o ribeiro secou. Você acredita que tem pessoas que para levantar Deus tem que secar alguma coisa na vida dele? Porque senão ele fica só deitadinho na sombra. E cadê o corvo? Cadê o corvo? Aí pão, carne. E aí Deus diz: vou secar o ribeiro. É Deus dizendo assim: essa folga de Netflix vai acabar uma hora. Essa folga de ficar em casa assistindo Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria vai cair outra, vai acabar. Vou secar o ribeiro. Essa folga de gente que troca um culto por uma partida de futebol, ainda vai assistir, ainda perde, vai acabar. Deus vai secar o ribeiro. Alguém entende o que Deus está falando aqui? O que Deus precisa fazer para colocar a gente no nosso lugar? Ter muito de Deus é perigoso. Tudo isso por causa de uma profecia liberada. E tem gente batendo no peito: profeta. E quando eu falo, acontece. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser bispo, quero ser. Quer ser mesmo? Esse mesmo Elias, Deus falou assim: Deus me enviou, está no singular, para Betel. Aí Eliseu disse: Deus te enviou, mas eu quero ir mesmo sem ser enviado. Vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu vou contigo. Aí ele disse assim: mas Deus me enviou ao Jordão. Ele disse: Deus não me enviou, mas eu vou contigo assim mesmo. Deus me enviou a Jericó. Pois é, Deus não me enviou, mas eu vou contigo assim mesmo. Profeta Elias: está bom. Atravessaram o Jordão, preste atenção. Passaram em Betel, Jericó, Gilgal. Quando eles atravessam o Jordão, só depois de atravessar o Jordão, Elias olha para Eliseu e diz assim: pede o que quiseres que eu te dê. Aí Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Sabe qual foi a resposta? Dura coisa. Dura coisa você pediu. Olhe para mim. Se pediu, agora tem que ter estrutura para aguentar. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas tu não pediu? Hoje eu prego para uma geração que não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo. Tem tempo para churrasco, tempo para farra, tempo para clube, tempo para tanta coisa. Mas para Deus se der eu chego lá. Se der também vai entrar no céu. Porque a gente oferece para Deus resto, mas quer o melhor dele. Alguém entende o que Deus está falando? Só depois que atravessa o Jordão, ele diz assim: pede o que quiserem que eu te dê, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele diz para Eliseu: rapaz, dura coisa você pediu. Agora tem uma condição para você receber o que você pediu. É? Claro. Toda bênção é condicionada. Você acha que Deus vai dar bênção para quem é preguiçoso, para quem não ora, para quem não luta, para quem não batalha? Para quem senta assim: Deus, se o Senhor falou, eu vou ficar esperando na promessa. Claro que não. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedi, mas vou atrás. Pedi, mas vou fazer alguma coisa para acontecer. Não é porque Deus prometeu que eu vou esperar cair do céu. Elias disse: tem uma condição para você receber. Olha a condição: se me vires, quando eu for ser tomado de ti, vai acontecer o teu pedido. Agora, se você não vê o que vai acontecer comigo, não vai acontecer o teu pedido. E todos sabem que veio o carro de fogo, separou os dois, e um redemoinho está levando
Elias. Elias está sendo tomado. Sabe como é que Eliseu está? Prestando atenção, porque quem quer que Deus faça ai meu Deus do céu, quem quer que Deus faça é atento, irmão, é ligado, é focado. Está entendendo o que Deus está falando? Redemoinho está levando Elias. Ele está tão focado que ele diz: meu pai, carros e seus cavaleiros. Quando ele grita meu pai, por que ele está gritando meu pai? Porque Elias é como se fosse o pai na fé. Quando ele grita meu pai, o que que cai? Diga comigo: a capa. Pastor, por que a capa precisou cair? Porque quando eles atravessaram junto, o Jordão fechou. E para voltar? Oh glória, oh glória. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Quando a capa caiu, é isso aqui. Eu gosto muito disso aqui. Eu estou no texto, tá? Quando a capa caiu, ele pegou a capa. E agora aconteceu o que ele pediu: porção dobrada. Se você for ler, o profeta Elias fez 7 milagres. Quantos milagres? Pode ler a história de Eliseu. Ele fez 14. Sabe qual foi o último? Estavam indo enterrar um camarada, caiu na tumba dele, nos ossos. O cara bateu no osso dele, já estava decomposto, estava só os ossos. Bateu no osso dele. Quem tem unção nos ossos. Meu Deus do céu. Quem tem unção, irmão, lembra de Jeremias? Eu quero parar de pregar, eu não quero mais pregar. E ele disse que quando ele tentava parar de pregar, queimava nos ossos dele. Continua, Jeremias, está doendo, mas continua. Ele operou através do poder de Deus 14 milagres. Agora eu quero que você entenda, para ele voltar. Ele pega a capa, é isso aqui que é o maior exemplo de humildade para mim. Ele pega a capa, ele coloca a capa no Jordão. Já leu a oração que Eliseu fez? Quando ele coloca a capa no Jordão, ele diz assim: onde está o Deus de Elias? Por que ele fez essa oração? Porque ele não colocou a capa e disse: Senhor meu Deus, da mesma forma que abriu quando a gente veio, eu quero que abra agora. Mas ele pega a capa, coloca no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Eliseu entende que existem portas que ele só entra por causa do nome de Elias. Alguém entende o que Deus está falando? Oh glória, oh glória. Ele entende que existem lugares que ele só chega por causa do nome de Elias. Se fosse por causa do nome dele, nem a porta abria. Mas ele entende que por causa do nome dele, aleluia, ele entende que por causa do nome de Elias, ele vai entrar em lugares que ele jamais pensou em entrar. Por causa do nome de Elias, ele vai, as portas que ele jamais pensou em abrir, vai se abrir para a glória do nome do Senhor. Está entendendo o que Deus está falando? É por isso que é importante você saber com quem você anda. Eu estou falando de um profeta carregado da presença de Deus, que quando fala, acontece. Depois que o ribeiro seca, Deus falou: levanta, vai para Sarepta. Eu disse que Querite significa cortar para colocar do tamanho exato. Já Sarepta significa refinado, fundir, passar pelo fogo. Depois do processo de cortar, vai passar pelo fogo. Está pensando que é fácil ser profeta? Está pensando que é fácil? Lembra de Paulo, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12. O texto vai dizer que ele foi ao terceiro céu. Qual céu? Pois é, que existe o primeiro céu. O primeiro céu é o céu dos pássaros. O segundo céu é o céu das estrelas, do sol, da lua, dos aviões, dos astros. Mas existe o terceiro céu, morada de Deus. Só existe uma forma de chegar lá. Qual, pastor? Eu sou o caminho. Alguém entende o que Deus está falando?
Paulo foi no terceiro céu, ele foi arrebatado. A experiência foi tão poderosa que quando ele volta desse arrebatamento, ele não sabe nem contar a experiência que ele teve. Ele diz: eu não sei se no corpo, eu não sei se na carne ou se em espírito, eu só sei que eu fui levado ao céu, e eu vi e ouvi coisas que aos homens comuns não é lícito falar. Uma experiência que jamais um ser humano viveu. Ele não consegue descrever a glória do que ele viu. Agora, sabe o que aconteceu depois que ele veio desse vislumbre, desse arrebatar, dessa experiência tão poderosa? Um espinho. Eu duvido um espinho entrar aí e você não dizer ai. Sinônimo de espinho é ai. Ai é dor. Todo mundo que sente dor diz o quê? Ai. Onde o espinho entrou? Não sei. Sabe o que o texto vai dizer? Que 3 vezes ele orou. Quantas vezes? Tira. Deus diz: tiro não. Por isso que eu disse, ter muito de Deus é isso, meu filho. Você vai abraçar precisando de abraço. Você vai visitar precisando de visita. Você vai aconselhar precisando de conselho. Você vai ajudar precisando de ajuda. Isso é evangelho. 3 vezes ele orou. Imagine a oração. Tira, Senhor, está doendo. Quando você lê, eu tenho um estudo sobre esse texto, e eu tenho em grego todos os significados das palavras que Paulo cita ali. E uma das palavras que ele cita ali é ensoberbecer. Ensoberbecer no grego é ficar mais elevado, olhar de cima para baixo. Aí Deus diz assim: já que tu teve uma experiência dessa, para você não pensar que é você, vou colocar um espinho, porque todas as vezes que você sentir o ai, você vai dizer: não sou eu, é a minha graça. Alguém entende o que Deus está falando? Todas as vezes que você pensar, é porque é eu que canto, porque é eu que prego, porque é eu que falo, porque é eu que dirijo. Quando você pensar que é você o espinho, não é você, é a minha graça. Alguém entende o que Deus está falando aí? Então Eliseu pediu, dura coisa pediu. Se pediu, tem que ter estrutura para suportar. E o que Elias faz? Ele levanta de Querite, ele vai em direção a Sarepta, porque Deus havia ordenado, irmão, uma viúva que te sustente. Eu gosto desses detalhes. Viúva que sustenta. Sustentar aqui, se você for levar ao pé da letra no nosso português, sustentar aqui não é servir uma refeição. Sustentar é você servir todas as vezes que o camarada tiver fome. Só que quando ele chega na porta da cidade, ele observa a mulher, porque quem sabe ele vai pensando que é uma sunamita, é uma mulher rica, não. Quando ele chega na cidade, é uma mulher mal vestida, catando graveto. Parece que veja, não é possível, é essa viúva que vai me sustentar? Deus ainda usa coisas improváveis, irmão. Se você pegar o que eu vou dizer aqui, você vai dar glória, senão eu vou te explicar. A tua ajuda vai vir da onde você menos imagina. Teu socorro vai vir de pessoas que você menos imagina. Não, essa pessoa aí não pode. Deixa eu contar um testemunho. Havia uma mulher na Bahia, ela era viúva, ela tinha 3 filhas. O marido tinha morrido. E aí, naquelas casas no sertão, no Nordeste, muito seco, aquelas casas de porta de madeira e aquela janelinha de madeira que você empurra a janela assim, elas ficam balançando, que é 2 lados. E aí, aquelas crianças olhando para a mãe: mãe, a gente está com fome, a gente quer pão, leite, café, a gente está com fome. E você sabe, criança com fome, pedindo para a mãe, uma crise fora do comum. Aí a mãe falou assim: minhas filhas, eu não tenho o que fazer, vamos orar. Elas se ajoelharam ali próximo daquela janela, no meio daquela cozinha ali, casa muito simples, e elas começaram a orar. E a oração das crianças junto com a mãe era: olha as crianças, Jesus manda pão para nós, Jesus manda lanche para nós, Jesus manda manteiga para nós, Jesus manda leite para nós, Jesus manda pão para nós. Criança com fome.
E elas estão orando ali junto com a mãezinha delas. A mãezinha muito simples. Aí tinha inimigos da cruz de Cristo ali, vizinhos, ouvindo a oração daquela família. Era um macumbeiro. Eles ouvindo a oração daquela família, ele disse assim: vamos enganar esses crentes besta. Foi lá na padaria, o macumbeiro comprou pão, leite, manteiga, café, comprou de tudo, queijo, comprou aquele banquete tudinho. Veio devagarzinho, empurrou a janela e colocou lá no chão e disse assim: quando eles abriram o olho da oração, vai dizer que foi Deus que mandou. Quer ver? Quando as crianças abriram o olho e viram lá no chão aquelas sacolas, pão, leite, manteiga, café, as crianças começaram a gritar: mamãe, Jesus mandou do céu. Mamãe, Jesus mandou do céu manteiga, leite, café. Quando o endemoniado ouviu isso lá do lado de fora, ele empurrou a janela, botou a cara lá dentro e disse assim: não foi Jesus não que mandou nada para vocês não. Larguem de ser besta. Fui eu, macumbeiro, inimigo de vocês, que fui na padaria, comprei e coloquei aí. A mãezinha dela se levantou, apontou o dedo dentro da cara dele e disse: quando Jesus ordena, até diabo tem que obedecer. Levanta as duas mãos, levanta as duas. Eu não sei como vai chegar, mas Deus vai usar os improváveis. Deus vai usar quem Ele quer. Essa provisão vai chegar, vai bater na tua porta. É Deus que cuida de você, irmã. Está com medo de quê? Quem te sustenta é Deus. Aleluia. Quando ele chega na cidade, uma mulher catando graveto. 2. Irmão, por isso a gente precisa meditar e não só ler. Alguém faz fogo com 2 gravetos, irmão? Mas ela estava com quantos gravetos? Pega 2 gravetos e junta eles para ver o que vai fazer. Pega 2 gravetos e faz assim. Vai fazer uma cruz. Vai fazer o quê? É onde a cruz está. Aleluia. Tem providência de Deus. Ninguém faz fogo com 2 gravetos, irmão. 2 gravetos não dá para assar bolo, e você sabe muito bem. Mas ela estava com 2 gravetinhos. O profeta chegou. É ela mesmo. Ei, mulher! Me dá um pouco d'água. O que ele queria? Pois é, ele ainda está vivendo o que pregou. Alguém entende, irmão? Não adianta chegar aqui, ó. Recebi o novo coração do Pai. Fica 2 cultos sem dar oportunidade para o infeliz, para tu ver o novo coração que ele recebeu. Porque na hora de você viver o que você canta, você não quer viver. Na hora que você viver o que você prega, você não quer viver. Você só quer falar. Alguém entende? Ó. Minhas mãos não são mais minhas. A mão difícil para entrar no bolso. Mas não é mais sua, mas é difícil para entrar no bolso, não é verdade? Mas deixa isso para outro dia. Ó. Dá um pouco d'água. Se tu não der glória a Deus com isso aqui, a pastora não me traz aqui de novo. Olha para mim aqui. Você sabe o que é honrar profeta? Você já honrou profeta? Como pode você querer receber as bênçãos de Deus, mas não aprender a honrar profeta? Você sabia que Eliseu precisou do que ele construiu? A sunamita, ela precisou do que ela construiu? O texto vai dizer que sunamita era uma mulher rica. Tudo que uma pessoa rica tem é um quarto para hospedar alguém. Qualquer rico, se você chegar em algum lugar, chegar um parente, alguma coisa, não, você vai ficar nesse quarto, porque qualquer rico tem um quarto de hóspede. Só que o texto vai dizer que a sunamita
Ela construiu algo para o profeta. O filho dela morreu. Ela levou o filho para onde? Para o que ela construiu. Se ela não tivesse construído, para onde ela ia levar, irmão? Aí uma geração que tem 10, 20, 30 anos de crente não constrói nada com Deus. Se a tragédia acontecer, tu terás para onde levar? Ela não só levou para o que ela construiu o quarto, como ela colocou o filho em cima de uma oferta que ela deu à cama. E tem muita gente querendo sacar de onde nunca depositou. Alguém entende o que Deus está falando? Aprende a honrar o homem de Deus. Aprende a honrar profeta. Aprende a honrar quem Deus constituiu. Porque muitas das vitórias que se recebem são por causa dos profetas que liberam as palavras de profecia. Lembra de Ana? 24 anos indo para Siló, mas foi uma palavra do sacerdote que fez o semblante dela mudar, abriu o apetite, e ela saiu daquele culto gestante de Samuel. Porque o sacerdote disse: vai em paz e seja feito como tu pediu. Você soubesse o poder que uma palavra daqui é liberada, você honrava o profeta. Mas existem pessoas que querem receber do profeta, mas não aprenderam a honrar. Quando ele diz assim: me dá água, irmão, estava 3 anos e meio sem chover. Lê o texto, você leu comigo. Ela virou as costas para ir buscar. Então isso significa que mesmo naquela crise, ela tinha água. Eita Deus, quando ela virou as costas para buscar, ele disse: ei, nessa água não. Faz um bocado de pão, um bolo aí, porque a fome está grande. Não tem corvo mais para servir não. Olha para mim. Quando ele fala, quando ele pede somente água, ela dá as costas para ir buscar. Mas aí quando ele fala: eu quero um bolo também, um bocado de pão, traz pão também. Aí mexeu no espiritual dela. Perceba que quando ele pede somente água, ela não questiona, ela dá as costas e vai buscar, mas ele diz: não é só água não. Quando você pensar, irmão, que é só isso, Deus vai te provar que você tem mais para dar. Você sabia que existem coisas que você tem e você só vai descobrir quando Deus mandar alguém na tua casa? Por quê? Porque lá você não enxerga, lá você murmura, lá você reclama, lá você diz que é pouco. Mas quando chegar alguém de Deus, diz assim: ó, vai lá. Alguém entende o que Deus está falando? Vai lá, traz pão também. Aí ela diz: rapaz, ela diz: eu estou catando os gravetos, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite ali, só dá para fazer um bolo. E detalhe, eu vou comer com o meu filho e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Olha para mim. Imagine você ouvindo isso. Foi você que profetizou a seca. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: ó, estou vivendo isso por tua causa. Dá glória a Deus. Agora ficou difícil, né, irmão? Mas Deus coloca a gente à prova. Diga comigo: era a última refeição. Sabe o que é fé? É você servir a sua última refeição. Ai, Senhor. Aí você faz as contas, e conta está contando as notinhas de 100, diz assim: meu Deus, mas aí se eu der, desfalco o aluguel. Se eu der, não dá para o gás. Nunca vai viver milagre. Porque fé é você colocar o pé sem ver o degrau. Isso é fé. Alguém entende o que Deus está falando? A gente só vive milagres extraordinários quando a gente é capaz de fazer o que ninguém faz. Alguém entende o que Deus está falando?
Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha ali, só dá para fazer um bolo. A última refeição, eu vou fazer, vou comer com meu filho, a gente vai morrer. Aí entra o tema que vocês escolheram, que Deus colocou no coração de vocês. Aí o profeta diz assim: então faz o seguinte, faz primeiro para mim. Sabe quem é aquele profeta? É Deus. Aquele profeta representa Deus. É Deus que está te provando, dizendo assim: é o teu último, né? Então me serve primeiro. Faz primeiro para mim. Lembra de quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro? O texto vai dizer que Marta estava fadigada, ocupada com tantas outras coisas. Jesus não a repreendeu. Jesus não questionou o que ela estava fazendo. Não. Jesus só ensinou que era prioridade. Uma coisa só é necessária. Por quê? Porque quem está aqui, se tu soubesse quem está sentado aqui, olha quem está sentado aqui. Tu vai mexer com fogão, tu vai mexer com panela, tu vai mexer com vassoura. Olha quem está sentado aí. Alguém entende o que Deus está falando? Jesus ensinou que era prioridade. E ele ainda diz: Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Faz primeiro para mim. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Era a última refeição. Sabe o que ela faz? Pega os gravetos, acende. Pode ler o texto. Ele não entrou na casa. Faz. Quando você fizer, traz. O profeta não olhou lá dentro. O profeta não duvidou do que ela falou. O profeta ali representa Deus. Deus sabe o que você tem, e Deus também sabe o que você não tem. E aí ela vai lá dentro, assa o bolo, a última refeição, serve para o profeta. Que bolo, rapaz. Gravetinho assou só ouro, hein? Aqui o que a cruz não faz, irmão. A cruz é terrível. Que bolo gostoso, hein? Quando ele come, ele diz assim, ó: a farinha da panela não vai acabar, mas o azeite da botija, ele diz assim, ó: não vai faltar. Da farinha não vai acabar, mas da botija o azeite não vai faltar. Ó, preste atenção aqui. Vai lá na panela de novo. Ué, mas eu não tinha tirado a última farinha. Faz primeiro para Deus, irmão. Mas eu não tinha tirado daqui. Pois é, você tinha tirado, mas Deus colocou de novo. Porque quando você faz para Deus, Deus supre em glória todas as suas necessidades. E ele ainda diz assim, ó: até o dia que cair chuva. Até o dia que cair chuva. Pode ficar 10 anos sem chover, todo dia vai ter farinha e azeite na botija. Esse é o cuidado que Deus tem para quem faz primeiro para Ele. Agora a pergunta é, para Elisete cantar aqui mais um hino, a pergunta é: você tem certeza que tem dado para Deus o primeiro? Eu fui criado no Evangelho, eu tenho 41 anos, que se você, eu nunca desviei, não conheço nada do mundo. E eu aprendi com meu avô. Um dia meu avô, já de idade, meu tio, irmão da minha mãe, levava ele para sacar o dinheiro dele. Eles pegavam um carro, um táxi. Lá no Rio de Janeiro é muito táxi. Aí pegou o táxi. Aí quando chegou em casa, meu avôzinho saiu e já vai entrando de casa. Meu tio: pai, tem que pagar o táxi. Meu avô disse: enquanto eu não tirar o primeiro do senhor, não mexe em nada. Meu tio regalou o olho e falou assim: e agora? Agora tu tem que pagar, agora. Você vai ter que pagar, porque ele não vai mexer enquanto ele não tirar o do Senhor. Quando você faz primeiro para Deus, é porque Deus já fez primeiro para você.
Ele nunca vai exigir nada que ele já não tenha feito. Quando ela tirou aquela farinha e colocou lá, antes dela voltar, Deus já tinha multiplicado. É tirando e minando, tirando e minando, é tirando e minando. Não acaba nunca. Por que não vai acabar? Porque é a palavra do homem de Deus. Agora aprende uma coisa: esquece título. O texto vai chamar ele de homem de, não é apóstolo, bispo, pastor, missionário, porque melhor do que ter título é ser conhecido como homem de Deus. Homem de Deus é esse que quando fala o céu respalda, quando fala acontece, se materializa. E aquela mulher viveu uma experiência tão grande através do profeta. Agora eu quero que você imagine o testemunho desta mulher na cidade, em todos os lugares por onde ela passou. Entrou um homem aqui. Veio um homem aqui. Você quer farinha? Quer azeite? Pode tirar aí. Porque quanto mais tira, mais mina aí dentro. Aí quem sabe alguém me ensina esse segredo assim, me ensina esse segredo. Aí ela diz assim: aprende a honrar o homem de Deus. Se você cuida de homem de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você cuida de mulher de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você cuida de pessoas que fazem a obra de Deus, o cuidado de Deus já está sobre você. Vem cá cantar, minha irmã. Vamos ficar de pé. Olhe para mim. Haverá multiplicação na sua casa. Haverá multiplicação no seu celeiro. Haverá multiplicação. Deus vai multiplicar tudo que você tem. Deus vai dobrar tudo que você tem. Por quê, pastor? Porque se você é fiel, se você é leal, se você cuida de profeta, cuida de homem de Deus, Deus não vai deixar te faltar nada, mas Ele vai suprir em glória toda e qualquer necessidade. A irmã vai estar louvando, e enquanto isso você vai só adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor.